Fala pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Vamos então finalizar a nossa sequência de 5 videozinhos sobre o estudo da reta da geometria analítica, hoje com os nossos queridos 5 exercícios. Então vamos lá, sem perder muito tempo aí. Olha só, a primeira questão diz o seguinte: as retas x mais AY menos 3 e 2x menos y mais 5, ambos igualados a zero, são paralelas se o A vale quanto? Então, o que nós temos de informação aqui? O exercício nos dá uma informação sobre retas serem paralelas. Vamos chamar essa reta aqui de reta R. E vamos chamar essa reta aqui de reta S. O que a gente viu a respeito de retas serem paralelas? Se o M da R for igual ao M da S. Certinho? E como que a gente acha o M? Aqui nós estamos com as duas equações na forma geral igualada a zero. Para encontrar o M, a melhor forma é na forma reduzida. Como que a gente faz para transformar uma equação da forma geral para a forma reduzida? Isolando o y. Certinho? Então vamos lá. A reta R, quando a gente vai isolar o y, primeiro eu vou deixar o AY sozinho, nós teremos o quê? AY igual a menos x mais 3. Para eu deixar o y sozinho, esse a vai passar dividindo. Então vai ser o quê? Menos x sobre a mais 3 sobre a. Então essa é a equação na forma reduzida, a gente está dependente desse valor de a. Deixei esse espacinho estratégico aqui para lembrar que nós temos um número 1 aqui. Ó. Dessa forma, o coeficiente angular da reta R vale quanto? Vale menos 1 sobre a, porque o coeficiente angular é aquele número que acompanha o x. Certo? De maneira semelhante, vamos fazer agora da reta S. Da reta S está mais fácil para eu achar a equação reduzida, porque eu tenho aqui menos y, basta eu jogar ele para o outro lado. Positivo. Y vai ser igual a 2x mais 5. Já está pronto. É só achar ou perceber aqui que o x está acompanhando 2. Então, o M da reta S vale 2. Como a gente tem essa informação que o M da R tem que ser igual ao M da S, então menos 1 divididos por A tem que valer 2. Eu tenho que isolar esse A. Vou passar o A para lá multiplicando e ao mesmo tempo eu vou passar o 2 para cá dividindo. Então o A vai ser o quê? Vai ser menos 1 dividido por 2. Menos 1 dividido por 2 é menos meio. Fechamos a primeira. Simplesinha essa, né? Entretanto, se não souber dessa condição aqui, fica um pouquinho mais complicado. Certo? Vamos para a próxima. Questãozinha da FUVEST. As retas R e S são perpendiculares e interceptam-se no ponto 2 e 4. Vamos simular aqui duas retas perpendiculares. Vamos supor que uma delas é essa daqui e vamos supor que a outra é essa daqui. Então, elas são perpendiculares. Informaçãozinha de perpendiculares. Vamos chamar essa retinha aqui de reta R e a retinha essa outra de reta S. Como eu já comentei com vocês no vídeo passado, vocês não precisam ficar representando muitas vezes certinho no plano cartesiano. Faz um esboço assim meio jaguar mesmo, só para ter uma noção. O que a questão diz? Que essas duas retas se interceptam no ponto 2 e 4. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Ponto A, 2 e 4. É esse ponto aqui, ó. 2 para x, 4 para y. E além disso, a questão fala que a reta S passa pelo ponto 0 e 5. Vamos supor que esse ponto aqui a gente vai chamar de ponto B. Esse ponto B é um ponto 0 e 5. Certinho? O que a questão quer saber? Qual que é uma das possíveis equações para a reta R? Uma das possíveis por quê? Pode estar no formato geral, reduzido, pode ser que, por exemplo, esse item C e item D aqui, ó, o item A também, não está nem na forma geral nem na reduzida, é uma outra representação qualquer. Mas a gente tem que achar alguma que vai dar certo aí. Então, qual que é o segredo dessa questão? A partir do momento que ela falou
que as retas são perpendiculares, aquilo que eu comentei no videozinho anterior com vocês, que não é para esquecer. Falou em retas perpendiculares, lembra da frasezinha. Oposto do inverso. Oposto do inverso, o coeficiente angular de um é o oposto do inverso do outro. Certo? A gente consegue achar o coeficiente de uma reta? Sim, porque eu tenho 2 pontos. E coeficiente angular de uma reta nada mais é que a razão entre os y e os x, a ideia da tangente. Então, olha o que nós temos aqui. Ó. Coeficiente angular da reta S, eu vou escrever como? Eu vou escrever como a reta S tem os pontos A e B, vou escrever como YB menos YA, que é o delta Y nosso, né? Sobre XB menos XA. E aqui uma coisa, se você em cima colocou YA menos YB, pode ser, desde que embaixo você também faça isso. Senão vai dar um probleminha de sinal, e para um coeficiente de reta, o sinal faz toda a diferença, porque você inverte o sentido da reta. Certo? Quem que é o YB? O YB é 5, menos o YA, que é 4. Quem que é o XB? O XB é 0, menos o XA, que é 2. Dessa forma, o coeficiente angular da reta S vai ser o quê? O coeficiente angular da reta S vai ser 1 divididos por menos 2. Joga esse menos lá para cima. Menos 1 meio. Certo? Então, agora olha o que acontece aqui. Ó. Se as retas, nós temos a informação que o coeficiente de uma é o oposto do inverso da outra, se o m da S vale menos 1 meio, isso aqui vai implicar na m da R valendo quanto? Qual que é o oposto do inverso de menos 1 meio? O oposto é meio positivo, o inverso de meio é 2. O coeficiente angular da reta R vale 2. A gente está precisando da equação da reta. A equação da reta a gente tem, num primeiro momento, 2 formas práticas de a gente determinar. Ou eu conheço 2 pontos, eu só conheço 2 pontos da reta S, isso não me ajuda. Ou eu conheço um ponto e o coeficiente angular. Que a gente pode jogar lá na nossa amiga e famosa equaçãozinha do Yo-Yo Michichô. É o que a gente vai fazer. Como eu tenho um ponto A, se eu tenho um ponto A, eu vou chamar esse cara aqui de XA, isso aqui de YA. Nós temos a seguinte equação. Y menos Y do ponto A é igual ao M da reta R, que é em questão nossa, X menos o XA. O Yo-Yo Michichô ficou Yaya Michichá. Tudo bem. Então, vamos dar sequência aqui agora na resolução. Vai ser y menos o y do A vale 4, é esse cara aqui, igual 2 vezes x menos o x do ponto A, que vale 2. Isso aqui vai dar y menos 4 igual, propriedade distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Aqui a gente tem um menos 4 comum em cada lado da equação, dá para simplificar, sobrou o quê? Y igual a 2x, que a gente já tem isso como resposta aqui na letra E, que está na forma reduzida com o y isoladinho. Beleza, galera? Tranquilo? Esse foi o exercício de número 2, bem bonitinho, bem legal. Vamos para o 3, vamos aumentando um pouquinho o grau de dificuldade desses exercícios aí. Olha o que nós temos. Nós temos aqui para esse exercício a seguinte informação inicial. Sejam T e S as equações de retas, ou as retas cujas equações respectivamente são a T, 2x menos y menos 3 igual a 0, e a S é 3x menos 2y mais 1 igual a 0. A reta R contém o ponto A1, ou A5 e 1, 5 para x e 1 para y, e o ponto de interseção de T e S. Qual que vai ser a equação de R? Certo? Veja que é uma questãozinha que tem umas informações um pouquinho complexas. O que a gente faz para entender melhor o exercício? Olha só, vamos supor que nós temos isso daqui. Ó. Novamente, sem pensar muito em posição no plano cartesiano. Vamos supor que essa é a reta T e essa é a reta S. Deixa eu traçar as duas aqui, depois eu escrevo. Vamos supor que essa é a reta T, essa é a reta S.
Ele fala de uma reta R que contém um ponto A e o ponto de interseção de T e S. Então, vai ter esse ponto aqui. Então, vou até trocar de cor aqui. Vamos pegar uma outra reta que vai ter a interseção. Voltando aqui. Vamos pegar aqui, então, uma equação de reta, ou uma reta que pega a interseção de T e S, mais ou menos aqui, ó. E, além disso, um pontinho A, 5 e 1. A, 5 e 1. Então, a reta R tem o ponto A, 5 e 1, e tem esse ponto aqui, que eu vou dar o nome de ponto P. E esse ponto P é o ponto de interseção entre as equações da reta T e S. E interseção entre retas eu não falei em vídeos anteriores, mas como a gente quer um x e um y que seja comum às duas retas, a gente tem que resolver o sisteminha entre elas. Certo? Então vamos lá. Como que a gente vai achar esse ponto? Como a gente vai resolver esse sistema? Dá para a gente resolver pelo método da adição, da substituição, tanto faz. Eu, nesse caso, nesse exemplo, vou fazer pelo método da substituição. Por qual motivo? Porque esse y aqui está fácil de ser isolado. Vou mandar ele para a direita. Então, aqui nós teremos o seguinte. Nós teremos 2x menos 3 igual a y. Ou seja, o y não gosta mais de ser chamado de y. O y gosta de ser chamado de 2x menos 3. Então, eu vou substituir ele aqui. Isola num e substitui na outra. Esse é o segredo. 3x menos 2 vezes 2x menos 3 mais 1 igual a 0. Perceberam que essa equação ficou toda em função de x? Show de bola. A gente já vai achar o x do ponto P. Então, vai ficar aqui, ó. 3x menos 2 vezes 2x dá menos 4x, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, mais 1 igual a 0. Vamos dar uma adiantadinha aqui, ó. 3x menos 4x dá menos x, mandando para a direita fica x positivo. 6 mais 1 fica 7. Aí descobrimos que o x do ponto P é 7. Então, esse ponto aqui vai ser 7 e alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Alguma coisa é o y. Como que eu faço para achar esse y? Eu pego a informação do x que eu achei aqui e pego uma das equações que remetem ao y lá em cima. Vou pegar essa que está mais fácil. Então, o y vai ser o quê? O y vai ser 2 vezes o x, que é 7, menos 3. 2 vezes 7, 14. 14 menos 3 dá 11. E a gente acaba descobrindo, então, que o ponto P tem coordenadas 7 para x e 11 para y. Certinho? Beleza? E agora? Agora a gente precisa descobrir qual é a equação da reta R. Equação da reta, quando eu conheço dois pontos, como é que eu faço? Faço por determinante. Então, para a gente fazer por determinante agora, deixa eu colocar aqui, ó. Vou até escrever aqui. Equação da reta R. Equação da reta R. Então, essa equação vai ser como? A gente tem que lembrar do determinante. Determinante é igual a quanto mesmo? Igual a 0. Por que eu deixei esse espacinho estratégico? Lembrando da regra de Sarros, a repetição das colunas. Como que a gente faz para montar o nosso determinante? Pontinho genérico xy. Os dois pontos, pode ser o 5 e 1 antes, tanto faz a ordem. Daí o 7 e 11 depois. xy do mesmo ponto, um lateral ao outro. Coluninha de uns para montar uma matriz quadrada. Repetição de colunas. X, 5 e 7. Y, 1 e 11. E agora a gente faz o quê? Agora a gente faz a multiplicação das diagonais. Diagonais que vêm de cima mantém sinal, diagonais que vêm de baixo inverte sinal. Então, nós teremos aqui, ó, x vezes 1 vezes 1. X. Y vezes 1 vezes 7. 7y. 1 vezes 5 vezes 11. Dá 55. As diagonais que vêm de baixo, troca de sinal. 7 vezes 1 vezes 7, 7. Vem para cá, menos 7. 11 vezes 1 vezes x dá 11x. Vem para cá, menos 11x. E 1 vezes 5 vezes y, 5y. Vem para cá, menos 5y igual a 0.
É só a gente dar uma arrumadinha nisso daqui e a gente já tem a equação da reta R. X menos 11x dá menos 10x. 7y menos 5y dá 2y. 55 menos 7 dá 48. Igual a zero. Provavelmente nós não temos esse valor ali, mas se a gente der uma olhada aqui agora, 10, 2 e 48 dá para dividir por 2. E se a gente der mais uma olhadinha, como eu já havia comentado na parte teórica, veja que o x aqui é costumeiro deixar positivo. Se aquilo está negativo, eu vou dividir então aqui por menos 2. Vou dividir por menos 2. E aí é show de bola. 10x negativo dividido por 2 negativo, isso dá 5x. 2y divididos por menos 2 dá menos y. 48 divididos por menos 2 dá menos 24, igual a zero. E aí a gente chega em qual equação? Equação lá na letra A. Belezinha? Boa essa, né? Bem completinha, bastante informação, resumida ou reduzida, tudo num exercício só. Certo? Vamos para o exercício 4. Passamos da metade já, né? Exercício 4 é uma questão que não é difícil, mas ela é um pouco chatinha. Por qual motivo? Olha o que ela fala ali. Ó. O ponto de interseção entre a reta que passa por 4, 4, 2 e 5 e a reta que passa por 2 e 7 e 4, 3. Então, nós temos aqui que verificar duas equações de reta. Vamos chamar aqui, por exemplo, essa reta aqui de reta R e essa reta aqui de reta S. Tem que achar as equações e depois achar o ponto de interseção. Então, é um pouco do que a gente viu no exercício anterior ali. Então, para a gente achar a equação da reta R, determinante, vamos dar uma agilizadinha aqui. Ó. X, Y, 4, 4, 2 e 5, 4, 4, 2 e 5, 1, 1, 1. Já vou repetir aqui, ó. X, 4, 2, Y, 4 e 5, isso tem que dar 0, certo? x4 e 1, 4x, y1 e 2, 2y, 1, 4 e 5, 20. É isso que eu estou sempre multiplicando, né? Depois, 2, 4 e 1 dá 8, vem menos 8. 5, 1x, 5x, vem menos 5x. 1, 4y, 4y, vem menos 4y igual a 0. E aqui eu já consigo dar uma arrumada nisso. Vai ficar o quê? 4x com menos 5x menos x. 2y com menos 4y menos 2y. 20 menos 8 dá mais 12. Igual a 0. Poderia dar uma mexida nisso aqui, mas vou deixar assim por enquanto. Achamos a equação, ou uma das equações da reta R. Vamos para a reta S. Para ir para a reta S agora, mesmo procedimento. Um ponto genérico XY, um ponto 2 e 7, um ponto 4, 3, uma coluninha de uns, repete a coluna do X2, 4, repete a coluna do Y7, 3, tudo isso igual a quanto mesmo? Isso daí, igual a 0. Multiplica as diagonais, X7, 1, 7x, Y1, 4, 4y, 1, 2, 3, 6. 4, 7, 1, 28, vem menos 28. Percebendo que eu estou agilizando um pouquinho aqui, né? 3x menos 3x. 2y vem menos 2y, igual a 0. Dando uma arrumada nisso, 7x menos 3x, 4x. 4y menos 2y, 2y. 6 menos 28, menos tchutchu, igual a 0. Percebam as arrumações que eu vou fazer nessas duas equações. Essa aqui tem todo múltiplo de 2. Então, dividindo por 2 aqui. E essa daqui, eu já vou pensar, como eu tenho que achar o ponto de interseção, isso aqui me remete a um sistema, eu já vou isolar esse x aqui. Ó. Vou mandar ele lá para o outro lado positivo. Então, ele vai ficar x igual a menos 2y mais 12. Menos 2y mais 12.
Perceberam que eu fiz isso para deixar o x sozinho, porque eu já posso trocar aqui embaixo quando eu der uma arrumada nessa outra equação. Aqui vai ficar 2x mais y menos 11 igual a 0. Poderia aqui isolar o y e substituir na de cima, tanto faz. Certo? Agora vamos pegar qual informação? Vamos pegar essa informação aqui com essa informação aqui. O x não gosta mais de ser chamado de x. O x gosta de ser chamado de menos 2y mais 12. Então vai dar o quê? Eu pego essa questão aqui, essa equação, duas vezes. O x que vale menos 2y mais 12, mais y menos 11 igual a 0. Novamente, veja que agora é uma equação na variável y. Agora é só a gente dar uma arrumadinha. Duas vezes tudo isso vai dar menos 4y mais 24 mais y menos 11 igual a 0. Menos 4y com mais y dá menos 3y, já vou mandar para a direita 3y positivo. 24 menos 11 dá 13. Quanto que vai dar o y? Vai dar 13 terços. E aí, professor, se eu confiar no meu taco, eu resolvi a questão? Sim, porque o único y que a gente tem ali, com 13 terços, é o da letra E. Se eu quero conferir mesmo se eu estou no caminho certo, o que eu faço agora? Posso pegar esse valor de y que eu encontrei e vir, por exemplo, aqui. Ó. E a gente tem que fazer esse x dar 10 terços. Se não der, alguma coisa está errada, tem que fazer de novo. Então, vamos lá. X vale menos 2 vezes o y, que é 13 terços, mais 12. E aqui a gente tem que fazer mínimo múltiplo comum, mas eu já vou também na malandragem mostrar para vocês. Ó. Multiplicação de fração é numerador, numerador, denominador, denominador. Então, isso aqui vai dar menos 26 terços. Se eu percebo que eu tenho que fazer mínimo múltiplo comum, eu já vou deixar esse 12 como alguma coisa terços. Quanto que dividido por 3 dá 12? 36. Então, isso é um jeito um pouquinho mais ninja e mais direto de a gente fazer o mínimo múltiplo comum. Certo? Separando aqui, x vai dar o quê? Menos 26 mais 36, 10 sobre 3. E a gente fechou aqui nessa equaçãozinha, nessa questãozinha, letra E, 10 terços. 3 terços para o y. Como eu falei, essa é mais simples que o exercício anterior, só que ela é mais chatinha porque tem um trabalho repetitivo para ser feito ali. Tranquilo? Vamos para a saideira agora. Questãozinha número 5, questão da UFSC. A questão da UFSC é caracterizada sempre por ser questões de somatório, né? Aqui ela vai até o 16, mas eles chegam a ter questões que vai até o 64, 16, 32 e 64. E a UFSC, diferentemente, por exemplo, da UEPG, lá de Ponta Grossa, a UEPG dá um enunciado, e desse enunciado você já consegue tirar todas as informações para ver se os itens são verdadeiros ou falsos. E a UFSC geralmente trabalha com questões individuais. Cada item aqui tem que fazer um cálculo diferenciado, diferente. Certo? Eu peguei para a gente finalizar essa aula e também essa sériezinha, essa questão, porque aqui nós temos um resumo de praticamente tudo de geometria analítica visto até agora. Desde a distância de 2 pontos, lá que foi a nossa primeira aulinha um tempo atrás, até o estudo da reta que a gente está vendo agora. Certo? Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos considerar aqui as informações. Num plano cartesiano, os pontos 4 e 1, 1 e 1, 4 e 5, e uma reta R representada por x mais y menos 2 igual a 0. Temos que visualizar cada uma dessas informações. Vamos fazer a 0,1 por primeiro. A 0,1 diz o seguinte: o ponto médio de BC é um ponto M de coordenadas 5 meios e 3. BC. Então, se o ponto B é esse, o ponto C é esse, como a gente faz o ponto médio? Palavra-chave: ponto médio, média aritmética, entre os x e entre os y. Então, esse ponto médio do segmento BC, ele tem que ser o quê? X do B mais o x do C sobre 2 e y do B mais o y do C sobre 2. Quem que é o x do B? 1. Quem que é o x do C? 4. Quem que é o y do B? 1. Quem que é o y do C? 5.
que vai dar isso daqui? 1 mais 4, 5 divididos por 2, 5 meios. 1 mais 5, 6 divididos por 2, 3. Fechou? Fechou. Isso é verdadeiro. Tranquilo? Foi-se o item 01. Para o item 2, o que a gente tem aqui? Distância entre dois pontos. A distância do ponto C à origem do sistema de coordenadas. A origem geralmente é trabalhado com a letrinha O de origem e ponto 00. Certo? Distância entre dois pontos. Qual que é o segredo nosso? Distância do ponto C ao ponto O, do ponto A ao C é Pitágoras. Pitágoras é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Quando um dos pontos é a origem, acaba ficando mais fácil. Por quê? Porque não tem que fazer aquela subtraçãozinha, ele já vai direto para o zero. Então, na prática, esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, nós temos aqui 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso daqui é interessante a gente visualizar o seguinte contexto. Será que isso daqui vai ser 6? 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai dar 36 para a raiz ser 6? Não. Talvez tentando enganar a gente com aquele triângulo pitagórico do 3, 4, 5. 4, 5, 6 não é válido. Isso aqui, na realidade, dá 16 mais 25 dentro da raiz quadrada de 41. Mas o que a gente, por uma questão dessa de vestibular, só saber que isso não é 6, para a gente dizer, então, que esse item é falso. Certinho? Vamos para a próxima. Próxima questão, nós temos qual ideia? O ponto A pertence à reta R. Como que eu faço para saber se um ponto pertence a uma reta ou a qualquer curva no plano cartesiano? Basta que a gente substitua o x e o y do ponto no x e no y da equação. Então, ele está falando da reta A, do ponto A, na reta R. Pegar esse x e esse y, trocar aqui e aqui e ver se isso vai dar uma igualdade verdadeira, algo válido. Então, eu tenho que pegar o x que vale 4, somar com o y que vale 1 e diminuir 2 e dizer que isso dá 0. Dá 0 isso? Não, isso dá 3. E 3 é diferente de 0. Se o 3 é diferente de 0, porque essa informação aqui é falsa. Certinho? Fácil, né? O item 08. O item 08 vai ser como? Como que a gente vai desenvolver esse itemzinho aí? Ele fala sobre perpendiculares. A reta S com essa equação é perpendicular à reta R com essa equação? Então não pode esquecer que perpendicular, falou em perpendicular, tem que lembrar do quê? Daquela frasezinha mágica, o oposto do inverso. Certo? Para a gente achar os coeficientes angulares, equação reduzida. Então a reta R, para eu isolar o y aqui é facilzinho, só mandar o resto para o outro lado. Y igual a menos x mais 2. Para eu fazer isso com a S, isolar primeiro o 5y, então vai dar 5y igual a 5x mais 13. E daí eu tenho que passar esse 5 do y dividindo os dois termos do outro lado. 5x por 5 dá x, 13 por 5 dá 13 quintos. Certo? Quando eu vou aqui e visualizo o coeficiente angular da reta R, é o número que acompanha o x, é menos 1. Quando eu analiso aqui, o coeficiente angular da reta S é o número que acompanha o x, que quando não aparece é 1. Menos 1 e 1 são opostos? Sim. Um é o inverso do outro? Sim. Um é o caso particular, que ele é o inverso dele mesmo, né? Dessa forma, isso daqui é verdade. As retas R e S são perpendiculares. Lembrar que uma linguagem possível é escrever assim. S e R são perpendiculares. Certo? Só arrumar esse S assim que ficou muito torto. Isso. Tranquilo? E para a gente finalizar, nós temos aqui a questãozinha que se refere à equação da reta que passa por A e B. A equação da reta que passa por A e B. Se eu tenho os dois pontos, eu poderia muito bem fazer por determinante, mas eu não quero fazer por determinante essa. Quero fazer uma análise um pouquinho diferente. Isso acaba sendo bastante prático quando a gente vai trabalhar com exercícios nesse contexto. Poderia ser do A com o B, e nesse caso também poderia ser do A com o C. O que a gente consegue perceber no A com o B? Eles têm o mesmo Y. Se eles têm o mesmo Y, para ir do A para o B, eu não tenho deslocamento em altura.
Então, a reta AB é uma reta horizontal. Se eu fosse analisar do A com o C, eles têm o mesmo x. Então, se eu fosse ir do A para o C, ele não ia ter um deslocamento lateral, seria uma reta vertical. E toda vez que nós temos uma reta horizontal ou uma reta vertical, uma das letras não aparece na equação, porque ela tem um coeficiente nulo. Certinho? Nesse caso da AB, a reta que contém o A e o B, ele está dizendo y menos 1 igual a zero. O que acontece é que se o y do A e o y do B são constantes, são o mesmo valor, valem ambos 1, qualquer outro ponto da reta que faz parte do A e B também vai ser 1. Porque se não for 1, deixa de ser uma reta. Dessa forma, o y vale 1 para todo x escolhido. Y vale 1 para todo x escolhido. Isso aqui parece que é só o resultado de uma equação na variável y. Mas isso daqui não deixa de ser uma equação de uma reta na forma reduzida, porque o y está sozinho. O que a gente tem aqui? Igualado a zero. Vou pegar esse 1 da direita e mandar para a esquerda negativo. Isso daqui é a forma geral dessa reta que está na forma reduzida. Y menos 1 igual a zero. Isso é uma verdade. Portanto, a soma das informações verdadeiras dessa questão é 16 mais 8, 24, mais 1, 25. E aí a gente finalizou não só essa aula, mas essa série de vídeos a respeito da equação da reta. Beleza, galera? Espero que tenham curtido, tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se tiver dúvidas, comentem aí embaixo. Até a próxima. Tchau.